Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade, pessoal, ao nosso devocional. Hoje vamos continuar falando sobre o capítulo 11, é a segunda e última parte do capítulo 11, porque eu não poderia deixar de fazer este link, esta ligação de Gênesis capítulo 11, como também lá falando sobre Atos capítulo 2. Daqui a pouquinho nós vamos chegar em Atos, mas eu queria ler com você aqui Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, diz assim a palavra: Ei, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então a gente vê que aqueles homens queriam criar um lugar, queriam fazer uma torre, onde eles não se espalhariam. E eles estavam numa só língua, num só propósito, só que um propósito que estava contrariando, melhor dizendo, a palavra de Deus. E aí Deus vai descer e vai confundir, vai dar novas línguas para eles, e aí eles vão se espalhar a partir daí por toda a terra. É impossível a gente não fazer um link lá com Atos capítulo 2, porque você lembra que eu falei assim, olha, quando uma pessoa está unida em um só propósito, obedecendo, ela tem consequência. Seja consequência ruim, se essa pessoa estiver unida numa só língua, num só propósito para coisas ruins, como também consequências boas, se essa pessoa estiver unida num só propósito para alcançar um objetivo bom, obedecendo a palavra de Deus. E lá em Atos capítulo 2, antes de se cumprir Atos capítulo 2, Jesus falou algo para os discípulos. Vamos ver aqui, pessoal. Lucas capítulo 24, é um versículo muito conhecido, mas eu não posso deixar de fazer este link com você. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo a esses vídeos que estão aprendendo, começando a engatinhar, a aprender a palavra de Deus. E é muito importante que isso seja passado, seja explicado. Vamos lá? Lucas capítulo 24. Vamos ver aqui o versículo 49. Lucas 24, versículo 49, diz assim, é uma ordem do Senhor Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui, pessoal, está falando do revestimento de poder. Ele está falando do batismo com o Espírito Santo. Hoje nós sabemos disso. E ele falou, olha, vocês precisam ficar na cidade, precisam seguir essa estratégia, precisam seguir essa direção. Fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, tendo obedecido, tendo seguido a estratégia, num só propósito, ficando em Jerusalém. E aí, a partir daí, vocês vão ser direcionados, Eles sabem que eles vão pregar a palavra e a perseguição vai fazer com que eles se espalhassem e o evangelho vai chegar até a gente nos dias de hoje. E eles vão passar por muitas coisas. Mas a união deles em estarem reunidos num lugar, estarem falando a mesma língua, buscando, Senhor, nós queremos o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, Senhor, nós estamos aqui para que a promessa se cumpra, estamos aqui para serem revestidos de poder. Estavam todos unidos no mesmo propósito, o propósito de buscar a Deus. E o que vai acontecer em Atos é também um cumprimento da promessa que o Joel fez, aliás, que Deus fez através de Joel. Vamos lá para o Antigo Testamento rapidinho, pessoal. Vou até Joel, tá? Vamos até Joel. É muito importante que a gente, depois, eu te aconselho a fazer isso, leia cada capítulo de maneira inteira, Cada capítulo que nós passamos hoje aqui. Lá, Gênesis, capítulo 11, você venha para Lucas 24, depois venha para Joel. É importante, conforme o seu tempo, tá bom? Eu sei que às vezes você está aí na correria, mas não deixe de ler, de acompanhar. Olha, Joel 2, de 28, está escrito assim, pessoal. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Pois bem, os discípulos vão estar numa só língua, num só propósito, apesar de nem todos permanecerem até o fim, apesar de uma boa parte daqueles que ouviram as palavras de Jesus terem se retirado, apesar daqueles homens não serem a quantidade que ouviu a promessa do Senhor Jesus, eles vão estar numa só língua, num só propósito, e isso vai fazer com que eles recebam o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, quando a promessa se cumpre, sabe o que acontece, pessoal? Entre aspas, uma confusão de línguas também. A semelhança da Torre de Babel, só que agora a língua é espiritual, A gente vai perceber que eles vão glorificar a Deus em idiomas que eles não falavam. E você vê que é um dom de Deus, agora um presente de Deus para o ser humano com o Espírito Santo. Vamos voltar lá? Aliás, vamos voltar para o Novo Testamento, mas vamos para Atos agora, Atos capítulo 2, porque em Babel, Deus desceu para confundir as línguas como uma consequência
de atitudes erradas. Agora aqui em Atos, o Espírito vai ser enviado por Deus, o Espírito vai descer como um cumprimento de promessa e as línguas também serão diversificadas, né? Vamos ver isso aqui, pessoal. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 8, tá bom? Tá escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, glórias, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Eles não são de uma origem humilde, onde eles falam inclusive com sotaque? A gente, tá ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas? Olha só o que eles vão falar, versículo 8. Como é, pois, que nós ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Veja só, as línguas, pessoal, aqui trouxe também uma confusão. Só que as línguas aqui, a diversidade de línguas aqui, foi o cumprimento de promessa, uma bênção de Deus, tudo porque as pessoas estavam unidas num só propósito, falando a mesma língua, estavam unidas num só propósito, que era alcançar, receber a promessa do Senhor e seguir aquilo que o Senhor Jesus tinha falado. Eu estou te falando isso tudo por quê? Porque na sua casa vocês precisam falar uma língua só. Se algo não estiver de acordo, vocês precisam de todas as maneiras tentarem conversar, buscarem orientação, ajuda, buscarem o favor de Deus, buscarem a orientação de alguém, buscarem a orientação do Espírito Santo, lutarem juntos para que vocês falem a mesma língua. Porque quando vocês falam a mesma língua, existe um poder muito grande que é liberado dos céus. Quando vocês falam a mesma língua para o bem, para um ajudar o outro, para cumprir objetivos, para estarem mais na presença de Deus, para viverem os propósitos de Deus, para honrarem a família, para fazerem coisas boas que estão de acordo com a palavra de Deus, o Senhor, Ele se manifesta para abençoar. Agora, quando há divisão, ou quando há união para o mal, quando há união para coisas ruins, há manifestação também como um juízo, como consequência. Então, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, olha, preste atenção nisso. Lá em Gênesis 11, houve uma confusão de línguas como uma consequência ruim para as pessoas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tudo estava ligado ao plano de Deus. Mas foi como uma consequência da desobediência deles, da dureza do coração deles. Já que em Atos 2 não, Deus se manifestou com o cumprimento de promessa, cumprimento da palavra, por causa da obediência. Você precisa que a palavra se cumpra na tua vida, que as promessas se cumpram na tua vida. Fale uma só língua com seu esposo, com a sua esposa, com as pessoas que você ama, na sua igreja, no seu departamento, no seu ministério, e principalmente, fale a mesma língua com Deus, ande de acordo com a vontade dele, porque um só propósito, a união, falando uma só língua, acredite, quando você faz isso, o Senhor, Ele te abençoa e cumpre as promessas e as palavras dele na sua vida. Um forte abraço. Se você não assistiu aos outros vídeos, nós já gravamos do capítulo 1 até o capítulo 10, falamos sobre o capítulo 11 e no próximo vídeo vamos começar a falar sobre o capítulo 12, inclusive aqui no finalzinho do capítulo 11 a gente vê, né, um pouquinho já da história de Abrão, que é o que nós vamos começar a falar no próximo vídeo. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like aí, dê o seu joinha, viu? Compartilhe com outras pessoas, comente aqui abaixo o que você entendeu, aquilo que você recebeu do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que vai edificar outras vidas. Um forte abraço, tchau, gente!